baixarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia na praia os gemidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, Deus o sentirá, todo salvo pois verá, de tantos como areia da praia. Graças a Deus, queridos, aqui é o pastor Luciano, estamos juntos para mais uma EBD. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula. Queremos te pedir, Espírito Santo, que venha estar conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais, que possamos ouvir e entender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje fala sobre eleição e predestinação. Textual, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Verdade prática. Segundo a presciência de Deus, Ele nos elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam um plano divino de salvação dos pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Queridos, falar sobre eleição e predestinação num tempo tão reduzido é uma coisa meia complexa, mas vamos tentar juntos aprendermos um pouco sobre eleição e predestinação. Creio que no final da lição eu vou estar dando uma palavra e você vai entender melhor. Para isso eu preparei um vídeo, uma ilustração que vai mostrar para vocês o livro de Efésios e vai dar para você compreender um pouco mais sobre eleição e predestinação. Amém? O vídeo vai começar agora. Preste atenção. Você tem medo de altura? Espero que não, porque a carta aos Efésios nos levará a alturas espirituais. Um fato curioso, o livro é às vezes chamado de Os Alpes do Novo Testamento. Preparado? Temos uma escalada pela frente, mas não desanime. A vista que nos espera é única. Vamos lá. O Monte Efésios é especial. Revela uma dimensão completamente diferente. É uma carta de um outro planeta. O assunto tratado, ou devo dizer, o mistério apresentado, é famoso por ser difícil de entender. Ok, então, por onde devemos começar? Talvez com a pessoa que recebeu essas palavras, essas revelações de Deus e que escreveu a carta, o apóstolo Paulo. Paulo recebeu duas revelações básicas de Deus. Em Colossenses 1:24, ele nos fala do Evangelho, do qual ele era escravo, e logo no versículo seguinte, ele menciona a igreja, do qual ele igualmente era um servo. A igreja também é chamada de mistério. Por quê? Vamos ver mais tarde. Em Romanos 16:25, o apóstolo também fala sobre esses dois pontos, o Evangelho e o mistério. Em Efésios 3, mais uma vez encontramos esses dois pilares. Primeiro, Paulo fala do Evangelho, do qual foi feito ministro, e depois sobre o mistério que, após ser aludido por Deus há anos, foi finalmente revelado a Paulo, a igreja. Então, Evangelho e igreja. Agora, vamos ver quem realmente prestou atenção nos vídeos anteriores. Em qual das cartas de Paulo o Evangelho é explicado? Certo, em Romanos. E onde que o mistério, em todo o seu esplendor, é revelado? Alguma ideia? Em Efésios. O que nos ajudará agora é comparar essas duas cartas, e assim obter uma visão geral e ver como elas se encaixam. A carta aos Romanos começa com um problema. Homem desviou-se de Deus. Já em Efésios, o contrário, vemos diretamente o objetivo final de Deus. Pessoas perfeitas em Cristo, em amor, diante de Deus. Uou!
Sentiu a altura agora? É provável que você não entendeu tudo, mas não se preocupe, vamos chegar lá. Enquanto o livro de Romanos começa com o problema, Efésios vai diretamente ao gol, o propósito de Deus. Romanos é escrito especificamente para nós como indivíduos, como uma pessoa é declarada justa diante de Deus. Mas em Efésios, o coletivo é abordado, o grupo. Ok, vamos mergulhar nos detalhes. Em Romanos, o receptor vive em pecado, enquanto o grupo em Efésios já conhece o seu estado, morto. A pessoa em Romanos está, é claro, tão espiritualmente morta quanto as pessoas em Efésios, mas ela só não entendeu isso ainda. É por isso que em Romanos, Paulo frequentemente usa a lei. A lei funciona como um espelho que reflete a nossa imundície. Mas em Efésios isso não é necessário, porque eles já entenderam e se consideram mortos para si mesmos, e estão procurando e querendo ter, novamente, vida. Em Romanos, o homem é levado à sua própria morte, ao reconhecer sua própria natureza corrompida, como o batismo. E em Efésios, os crentes são transferidos para as regiões celestiais. Em Romanos, o homem é justificado diante e por Deus, enquanto que em Efésios, essas pessoas se tornam filhos e herdeiros, sendo trazidos para a proximidade imediata de Deus. Finalmente, Romanos termina com o indivíduo encontrando uma nova vida, e agora, através do Espírito, usa seus membros para a glória de Deus. Em Efésios, os crentes, como um, representam a noiva celestial e são unidos com Cristo. Então veja, ambos falam das mesmas coisas, mas de diferentes pontos de vista. Mas a Epístola de Efésios vai um pouquinho mais longe. Vamos terminar com uma ilustração. Imagine uma jovem. Ao longo de sua vida caiu nas drogas, acumulou grandes dívidas e agora se encontra nas ruas pedindo esmolas. Certo dia, um homem rico vem e quita todas as suas dívidas. Dá a ela roupas novas e disponibiliza para ela uma banheira para se limpar. Um visual completamente novo. Essa é uma imagem ultra simplificada de Romanos. Agora imagine que essa mesma mulher é convidada para entrar na casa desse homem. E ao vagar pelas vastas salas da casa, ela encontra um plano. Ela se choca ao ver o seu nome no papel. Ela começa a ler e percebe que esse homem procurou-a por anos querendo salvá-la. Parte de um plano de amor? Ela continua lendo. Ao final, seus olhos se enchem de lágrimas. Ela se sente nas nuvens. É isso que acontece quando um filho de Deus finalmente entende Efésios. Tópico 1, queridos. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou a salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu antemão. Parágrafo 1 diz assim: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha aos Efésios. Efésios 1, verso 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro, em que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. E qual é a finalidade para que fomos santos e irrepreensíveis? Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorreu somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a Igreja desde a eternidade antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. As condições de eleição bíblica, as condições de eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2, 4, 6, e torna-se uma.
torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Tiago 2, 8, 3, 17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. 2, 8 e 9. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. 1, 4. Nesse aspecto, o vocabulário ágios, santos, significa separados do pecado. 1 Pedro 1,15. O objetivo grego amos, é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2, verso 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. 5, 1, 3. A nova vida dos eleitos. Tema é apresentada com a exortação contra a velha conduta, tais como a mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. 4, 22, 25. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. 5, 3, 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja imaculada, sem rugas, mas santa e irrepreensível. 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita os crentes para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no dia de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 18. Segunda Coríntios 3, verso 18, fala sobre a glorificação final no dia de Cristo. Vamos continuar, vamos mudar agora para tópico 2, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinado mostra-nos A palavra predestinado mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego proros, traduzido como predestinar, no 1.5a, é formado pelo vocabulário ológico, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que é a eleição da escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, 1 verso 4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, 1:5. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. 1:5b. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega
o termo adoção em Romanos capítulo 8, 15, 23, 9, 4, Gálatas 4, 5 e Efésios 1, 5, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. 1:5b. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. 2, 4, 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é merecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la. Mateus 11, verso 26. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para entrar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Gênesis 1, 26, 3, 23 e 24. Entretanto, Cristo, o Pai, reconciliou com os homens adotados, os escolhidos. 1:5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebeu direito ao nome e os bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina de Deus. Predestinou-nos as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos 8, 29 e Apocalipse 2,17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba Pai. Gálatas 4, 6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor e a glória. 1, verso 6. Tópico 3. Sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu imaculável amor. 1. A predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece, as 6 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, por aqui, no Novo Testamento, em Atos 4, 28 e Romanos 8, 29, 1 Coríntios 2, 7 e Efésios 1, 5 e 11. Em uma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz a respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Efésios 1, 4, verso 5 e 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 2. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir
a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. 1, 4, 5. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 Tessalonicenses 2:13 e 2 Timóteo 1:9. Aqui consiste em a sublimidade dos propósitos eternos, em prover a salvação, o amor de Deus. João capítulo 3, verso 16. João 4, 10 e 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29 e Efésios 1, 4 a 5. Isso implica em dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus e não constante. E o que se achegam a Cristo são coagidos, mas atraídos. Não são coagidos, mas atraídos a Ele. João 12, 32. Amém? Vamos para a conclusão dessa lição. E eu estarei dando logo em seguida um resumo básico para a gente entender um pouco mais sobre eleição e predestinação. Deixa eu colocar conclusão agora. Ficou bem claro? Se chegarmos a Cristo, não somos coagidos, mas sim atraídos por Ele. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e viver em santidade, e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus. Amém? Agora, queridos, vamos conversar um pouco sobre o que acabamos de ler. Precisamos sempre ter texto, porque texto sem contexto é conceito de heresia. E por isso, irmãos, vamos lá, vamos partir para a Bíblia. Vamos entender o que é predestinação. Predestinação. Romanos capítulo 5 fala o que pra gente? Fala que por um homem entrou o pecado. A paz do Senhor, queridos, amém. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês pela leitura lá. Infelizmente, eu estou tendo que usar esse camarada aqui, ele é bifocal. Então, quando eu olho para baixo, as letras ficam imensas. Quando eu olho para cima, você se perde. Entendeu? Mas eu tenho que me acostumar com ele. Então, minha esposa é que fala comigo. Vamos lá. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que quer dizer predestinação. Você sabia que todos nós estávamos predestinados? Romanos capítulo 5, verso 12, ele é bem claro, ele diz para a gente o seguinte, que por causa de um homem, todos pecaram. E no verso 12, 5:12, fala que por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E todos nós estávamos condenados, uma morte eterna. Estávamos todos nós predestinados, né? Então, a morrer eternamente e ficarmos longe do Senhor, coisa que Deus não tinha planejado isso para nós. E outro exemplo, a gente tem em Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida eterna que nos tirou da lei, da morte, do pecado e nos trouxe para a vida. Quer dizer, quando aceitamos Jesus, nós passamos a ser predestinados a uma vida eterna. Aí você pode perguntar assim, pastor Luciano, então quer dizer que só aceitamos Jesus, o senhor está entrando naquela teoria de uma vez salvo, salvo para sempre? Não, predestinação, ela também tem umas regras que tem que ser cumprida.
como eleição também, predestinação também. Quer dizer, não é porque eu aceitei Jesus e agora eu estou predestinado a ir ao céu que a minha vida eu vou fazer o que eu quero dela. Não, não é bem assim. Eu agora, quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser predestinados ao reino dos céus, a viver com o Senhor. Mas para isso temos que cumprir algumas regras, não é verdade? Tudo na vida tem regra. Eu não vou viver uma vida devassa, eu não vou viver uma vida totalmente errada e depois querer entrar no céu. Não, de maneira nenhuma. Deus não é injusto, não é verdade? Vou viver uma vida só porque eu levantei a mão e aceitei Jesus, vou falar que estou salvo. Não, calma. Aí você pode falar, mas e João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E isso foi para nos garantir a predestinação. Então, você também pode estar querendo falar, Luciano, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Eu posso falar uma coisa para você. Eu não vou entrar na linha de calvinismo, nem arianismo, nada disso não, que senão isso aí a gente ia perder muito tempo aqui. Eu não vou falar que calvinismo e a parte do arianismo que a Assembleia de Deus cuida, que nós tratamos, está totalmente errada, não. Porque realmente, quando Deus dá algo, Ele não toma. O que acontece é que você pode perder. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Você compra um carro. Você comprou um carro e esse carro ele é equipado de tudo. Ele tem computador de bordo, ele tem tudo. Só que o que acontece? Ele fala até com você, ele estaciona sozinho, faz tudo, mas você não lê o manual desse carro. E o que acontece? Você começa a não se preocupar com a manutenção, você não se preocupa com nada dele. Esse carro que você comprou para a tua felicidade, ele pode te levar à tua fatalidade, você sabia? Porque você não conhece as regras que você tem que usar com aquele carro. A mesma coisa é a salvação e a predestinação. A predestinação para nós salvos é o seguinte: quem é predestinado, ele vai dar fruto de predestinado. Quem é predestinado, ele não vai cumprir as concupiscências da carne, como diz a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Você na Santa Ceia, a gente está tão acostumado com 1 Coríntios, capítulo 11, né? Do verso 23, a gente vai lá até o 30, 34. Mas aí eu quero que você pare e fique ali no verso 27, 28, 29, 30 e 31, se não me falha a memória. Ali fala o seguinte, fala que examine o homem, pois, a si mesmo, depois come e beba desse cálice, para que você não coma e não beba para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E ali também vai falando que há muitos que dormem, tudo mais, esses que dormem são mortos espirituais. Por que ali está falando isso? Que a gente tem que analisar a nossa vida antes de estar participando da ceia. Porque ali ele está falando para os crentes. Ele está falando que ali tem muita gente que se acha, porque eu aceitei Jesus, está tudo certo, agora eu sou um predestinado, vou para o céu, e esquece que tem que cumprir aquilo que o Senhor mandou. Paulo, que foi Paulo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E você quer, antes de começar a batalhar, você já quer desistir? Não. Ou você já quer largar de mão falando que, não, eu já sou salvo, Deus não vai me tirar a salvação. Deus não vai te tirar, não. Mas você pode perder a salvação. Por quê, irmão Luciano? Pode sim. Eu vou te dar uns pequenos exemplos. Se você for lá para Apocalipse, eu vou só citar para você lá, aqueles versículos lá no finalzinho de Apocalipse, lá no último capítulo. Você vai ver lá que ficarão de fora os homicidas, os mentirosos, os que se prostituem, por aí vai. Tem uma leva ali que fala. Mas eu quero falar para você. Daí você vira para mim e fala assim, mas esses aí são pessoas que não aceitou Jesus. Aí eu posso levar você lá para Mateus. Que Mateus, quando o Senhor Jesus está falando lá,
Esses versículos que eu falei para você estão lá, acho que em Apocalipse capítulo 22, do verso 16 em diante, que fala. Mas também tem uma coisa lá, Mateus capítulo 7, verso 20 e 21, Jesus ele deixa bem claro, entendeu? Ele fala também que vão ficar de fora, não adianta, eles vão chegar lá, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu fiz... Aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí eu te pergunto, essas pessoas não aceitaram Jesus? Essas pessoas não levantaram a mão? Essas pessoas não estavam predestinadas ao céu? Mas o que houve? No meio do caminho, eles se perderam. Infelizmente, tem quantos predestinados que estão se perdendo? Quantos? Muitos, muitos, muitos. Porque você sair da predestinação da morte eterna para a vida eterna já é um ganho maravilhoso. E você perder isso é muito triste, não é verdade? Mas eu vou te dar, você pode querer, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo? Vamos lá para os frutos do Espírito e os não do Espírito. Gálatas, capítulo 5, né? Gálatas 5, do verso acho que 19 ao 21, fala aqueles que não vão herdar o reino dos céus, o que praticam aquelas coisas abomináveis. Vê se você não está se encaixando lá. Eu espero que não. Porque nós temos que se encaixar sim nas coisas boas, nos frutos do Espírito. Porque quem é salvo dá fruto de salvação, entendeu? Quem não é, não vai dar, entendeu? Agora, infelizmente, você pode falar, mas essas pessoas vão estar no nosso meio? Não estar no nosso meio, mas infelizmente lá em cima eles vão receber um não do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é que vai tirar o joio do nosso meio, entendeu? Quanto o joio está subindo junto com o trigo. Mas eu volto a falar, quem é predestinado dá fruto de predestinado, dá fruto de quem vai morar no céu. Agora vamos lá para a parte de eleitos e escolhidos, e vou botar até chamados. Porque é praticamente a mesma coisa. A Bíblia fala que Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado, que nem na predestinação, é dado para todo mundo. Agora, quem vai querer ficar, quem vai querer ir lá, pagar o preço e mostrar mesmo que tem fruto, que tem, como se diz, selo de salvação, porque quem mostra para a gente, como nós vimos na lição anterior, é o Espírito Santo. Você tem agradado o Espírito Santo? Se você tem agradado, com certeza você é um eleito do Senhor. E você também está lá em Gálatas, também, capítulo 5, a partir do verso 22, verso 22 ao verso 26, que fala dos frutos do Espírito. Os eleitos e os predestinados, eles têm que dar os frutos do Espírito. Entendeu? Então, aí você conhece. Eu te pergunto, você é um eleito? Você é um predestinado a ir morar no céu? Como é os seus frutos? O que você está fazendo? Como você está andando? E eu pergunto mais ainda, Deus está se agradando? O Espírito Santo está feliz com você? Porque eleitos são aqueles que dão frutos. Gálatas 5, 22, 26. Como a gente leu lá na revista, 1 Pedro também fala, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, fala que nós somos eleitos. E o Senhor, ele se alegra quando nós damos frutos, porque o Senhor, irmãos, ele nos comprou e nos redimiu para que nós dessemos frutos. Não é para ficar sentado num banco de igreja, ou é para ficar em casa, não. É para poder levar o Evangelho, é para poder... Eu lhe pergunto, quais são os frutos de predestinado e quais são os frutos de eleito que você está dando? É complicado, serve também, até para mim também. Porque se nós almejamos o céu, temos que valorizar isso, temos que fazer por onde.
Muitas pessoas do passado, alguns pastores antigos, que vocês já devem ter conhecido, e eu também, eles sempre falavam que céu é conquistado. Céu não é de qualquer maneira, você não chega lá de qualquer maneira. Para você chegar no céu, você paga um preço. E além do preço que o Senhor Jesus pagou, você tem que pagar um preço também, que é a renúncia, entendeu? Não existe predestinado e nem eleito que não renuncie a nada. Então, fique com essa palavra. Você vai entender um pouco mais lendo o livro de Romanos. Você vai entender que lá em Romanos, quem nós éramos. Em Efésios fala sobre a igreja, quem nós somos. Foi o videozinho que nós vimos. Então, ali fala da coletividade, fala dos eleitos do Senhor, fala da igreja. Então, irmãos, faça por onde entrar no céu. Não desista no meio do caminho, não abra mão das coisas que Deus tem prometido para você, porque vale a pena chegar lá. Então, isso é mensagem para predestinado e para eleito no Senhor. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe. Vou estar orando por você e agradecendo por essa escola dominical maravilhosa que nós tivemos. Querido Deus, Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado por cada pessoa que esteve aqui comigo e acompanhou esse vídeo. Senhor, abençoe a vida de cada um de nós. Guarda, nos cobre com teu sangue. E Pai, eu te peço, nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, cada dia mais a pelejar pela nossa salvação, lutarmos, Senhor, e sermos perseverantes por tudo aquilo que nós queremos almejar. Em teu nome nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com cada um de nós. E todo o povo de Deus diga amém. Fique com Deus, querido.